Abre aí a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículos do 1 ao 14, dizem assim esses versículos. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para seus filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos deem ouvidos aos vossos sonhadores. Não deem ouvidos aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores. Porque sempre sonham segundo o desejo do seu coração, porque falsamente vos profetizam ele em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel tinha sido levado cativo por Nabucodonosor. O rei Jeconias, a rainha, os príncipes de Jerusalém, de Judá, os oficiais, os carpinteiros, os ferreiros, todo o povo tinha sido levado cativo e estavam cativos na Babilônia. Lá eles estavam servindo ali aquele rei, aquela nação, como escravos naquele lugar. Existiam algumas pessoas no meio desse povo que foi levado cativo que estavam profetizando. E o que eles profetizavam? Eles profetizavam que aquele cativeiro era para 2, 3, no máximo 4 anos. E depois daquele tempo o Senhor visitaria novamente Israel, que o Senhor tiraria Nabucodonosor daquele lugar, e esse povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, seria levado de volta para a sua terra. Ia durar 2, 3, 4 anos no máximo. Era assim que eles profetizavam. Só que Jeremias não tinha sido levado cativo e ficou em Jerusalém. O Senhor falou com Jeremias lá em Jerusalém. Jeremias então escreveu uma carta com que o Senhor tinha dado para ele. E então ele pegou essa carta e enviou ao povo que estava cativo na Babilônia. E esse é o contexto que nós vamos pregar hoje. E o tema da nossa pregação hoje é: não se deixe enganar. Não se deixem enganar. É um dos temas que nós podemos dar para essa palavra de hoje. Então eu queria que você me acompanhasse, isso que nós vamos trabalhar com você aqui. O povo estava cativo, o povo estava em cativeiro. Mas por que o povo tinha sido levado cativo? Por que o povo que foi liberto lá do Egito, pela mão do Senhor, através da vida de Moisés, mais uma vez estava cativo?
Por que será que muitas vezes Deus nos livra, nos liberta e daqui a pouco nos pegamos mais uma vez oprimidos, mais uma vez cativos de alguma situação? Por que será? Eu queria que você entendesse o contexto aqui que nós vamos trazer, para você entender o que Deus quer falar contigo hoje. Então, como eu queria que você fizesse isso, que você abrisse a sua Bíblia aí, lá ainda em Jeremias, só que no capítulo 25, e acompanhasse alguma coisa comigo lá, no capítulo 25 de Jeremias, no versículo 1. Jeremias capítulo 25, versículo do 1 a 12, vai dizer o seguinte, querido. Acompanha comigo. No versículo 3 do capítulo 25, Jeremias vai falar para o povo: eu estou há 23 anos falando com você, povo de Israel. Eu estou há 23 anos, e ele continua falando no versículo 3 ainda, começando desde a madrugada, ou seja, ele está falando assim, eu comecei a cedo, muito cedo, a falar com você, nação, mas você não se arrependeu. Ele continuou no versículo 4, eu comecei de madrugada, há 23 anos, falando, e falando o que para você, nação de Israel? Se converta dos seus maus caminhos, abandone os seus dedos, esses deuses que você vem seguindo, abandone isso, não provocai a minha ira, não provocai a ira do Senhor. Jeremias passou 23 anos falando, e o povo não deu ouvidos. O povo não deu ouvido a o que o Senhor estava falando através da vida do profeta Jeremias. Capítulo 7 de Jeremias 25, todavia não me destes ouvido. O Senhor veio alertando o povo, falou: não andeis após outros deuses, não me provoqueis a ira, não andai para os caminhos tortuosos. E Jeremias falou, pregou, mas o povo não deu ouvido. E quando o povo não deu ouvido, querido, aconteceu exatamente o que está lá no capítulo 29. O Senhor, pela desobediência do povo de Israel, trouxe um juízo. Olha o versículo 8 do capítulo 25 comigo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escuteis as minhas palavras, preste atenção, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assovio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da voz, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então o que aconteceu? Por causa da desobediência veio o juízo do Senhor. E o juízo trouxe o quê? Trouxe perseguição. Vieram os perseguidores. Nabucodonosor com seu exército veio e assolou aquele povo. O que mais aconteceu? Acabou a alegria, silenciou-se a alegria. O que mais aconteceu? A cidade ficou desolada, abandonada como um deserto. Porque o povo foi levado cativo e estava em cativeiro. Ei, amado, eu queria que você prestasse muita atenção no que o Senhor está falando conosco nesses dias. Se tu olhar para fora, se você está saindo para trabalhar, está voltando do trabalho, tem que sair para resolver uma coisa nesses dias. Você está vendo a cidade como um deserto, muito lugar vazio, um trânsito que não tem quase carro andando, as coisas estão complicadas. Cadê a voz de alegria? Cadê a voz das festas? Quando a Bíblia diz, fez calar a voz do noivo e da noiva, está dizendo o seguinte: acabaram-se as festas que celebravam 7 dias seguidos, acabou tudo, acabou aquela alegria, agora só tem tristeza, agora só tem medo, agora só tem espanto. E o Senhor está falando, está acontecendo esse cativeiro na vida de Israel, porque 23 anos seguidos, os meus profetas vieram falando, os meus profetas vieram anunciando, os meus profetas vieram trazendo a minha palavra como arautos meus, mas você, Israel, não deu ouvido, mas você, povo de Deus, não se atentou para o que o Senhor estava falando. Você não abandonou seus deuses antigos, você não abandonou suas práticas antigas, você provocou a ira do Senhor. Basta olhar para fevereiro que aconteceu, basta olhar para fevereiro do ano passado que aconteceu, provocou a ira do Senhor, e o Senhor trouxe para Israel uma palavra de juízo. Eu quero que você preste muita atenção nisso que está sendo ministrado para você hoje, porque o Senhor falou isso no meu coração. Israel foi levado cativo como consequência de desobediência. Nós sabemos
que tudo que nós fazemos tem uma reação. Terceira lei de Newton, meu amado, minha amada. Toda ação tem uma reação de igual intensidade, sentido contrário. A lei da semeadura, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Eu tenho até o direito de escolher a semente que eu vou semear, mas sou obrigado a colher o fruto da semente que eu semeei. Então, se eu estou colhendo um fruto ruim hoje, um fruto que não me agrada hoje, se como nação estamos colhendo o fruto que estamos colhendo hoje, tem a ver com semeaduras passadas que nós fizemos. E não tem para onde correr, eu preciso colher daquilo que eu plantei. Agora, se eu quero daqui a um ano colher frutos diferentes, eu tenho que a partir de hoje semear sementes diferentes. Não tem para onde correr. Você precisa ter atenção nisso. Israel está cativo pela desobediência e ele foi levado escravo. Escravo não tem direito, escravo tem liberdade cerceada, escravo perde recursos, escravo perde saúde, escravo perde tudo que ele tinha de direito. E todo esse povo de Israel foi levado cativo. Então, meu amado, eu queria que você tomasse bastante atenção nisso que nós estamos ministrando para você aqui. E qual era o conteúdo dessa carta? Volta para Jeremias capítulo 29. Qual era o conteúdo dessa carta? Nós lemos Isaías 29, versículo de 1 a 14, e isso está nesse contexto. O conteúdo era edificar casas e habitar nelas, tomar esposas e gerar filhos e filhas, dar as suas filhas a maridos e tomem mulheres para seus filhos, casarem com elas e terem filhos e filhas. Olha o conteúdo dessa carta. O conteúdo dessa carta fala: cresceis aí, multiplicai aí e não diminuais aí. Olha o conteúdo dessa carta: procurai a paz da cidade para onde eu vos lancei, porque na paz da cidade para onde eu lancei vocês terão paz. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, minha amada. O Senhor falou isso no meu coração hoje. Diante de tudo que a gente vem ministrando desde o último domingo, diante de tudo que a gente vem conversando, nas reuniões que eu participei com a liderança dessa igreja, da igreja metodista, com a nossa igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Não pense você que mais uma semana você vai sair dessa condição. Não pense você que mais 5, 6 dias tudo volta como era antes. Primeira coisa que eu quero lembrar para você: nunca mais será como era antes. O mundo que nós deixamos lá atrás, quando entramos na quarentena, não existe mais. Quando sairmos da quarentena, o mundo que vamos encontrar é outro mundo. As pessoas que deixamos lá atrás, quando entramos na quarentena, elas não existem mais. Ao sairmos da quarentena, vamos encontrá-las novas pessoas, de forma diferente, com maturidade diferente, com experiência diferente, com modo de ver a vida diferente. Então, essa carta, ela vem na contramão do que esperava aquele povo. Quando o Jeremias manda essa carta e fala assim: plantai aí, construam aí, morai aí. Por que ele está falando isso? Porque os israelitas não estavam fazendo isso. Você precisa entender o outro lado da frase, né? Quando eu falo, menino não põe o dedo na tomada, é porque o menino está colocando o dedo na tomada. Menino, não põe a mão nessa faca, porque o menino está colocando a mão nessa faca. Então, quando o texto está escrito assim: edificai casas e habitai nelas, é porque eles não estavam construindo casa para morar, eles estavam dando um jeitinho deles. Quando eles estavam assim, tomar esposa para seus filhos, dar suas filhas a maridos, é porque eles não estavam querendo se relacionar naquele lugar. Quando fala assim, cresçais e não diminuais, é porque a falta de relacionamento estava fazendo o povo diminuir. E o Senhor está falando assim: não, é para continuar crescendo. Essa carta vai na contramão. E mais, procurai a paz desse lugar, da cidade para onde eu lancei vocês, porque é nessa paz que vocês terão paz. E o Senhor traz uma palavra muito forte ao nosso coração aqui nesse texto. Ele fala: está vivendo dentro da tua casa como você nunca viveu antes, está reencontrando com a tua família que você tinha perdido há muito tempo, marido, filho, esposa, irmãos. E agora, amado, é hora de buscar a paz, é hora de buscar o alinhamento, é hora de buscar o relacionamento. Você está doido para acabar a quarentena e sair logo para a vida que você vivia antigamente. Aquilo acabou, meu amado. O Senhor está falando assim: ei, comece a se organizar para passar mais um tempo nessa condição. Comece a se organizar aí para conseguir sobreviver nessa situação. Agora, por que o povo de Israel estava com esse pensamento? Por que o povo de Israel não estava se relacionando, não estava construindo, não estava plantando, não estava casando? Por quê? Porque existiam falsos profetas no meio do povo. Se tu olhar no versículo 8 e 9 de Jeremias 29, você vai ver isso, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sonham segundo o desejo do seu coração, porque falsamente vos profetizam. Eles, em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. O Senhor está falando o seguinte: tem gente no seu meio falando que Deus mandou dizer coisas que Deus não mandou dizer. Tem gente diante de você, que gosta de você, que está vivendo com você aí, que está profetizando em nome do Senhor, que o Senhor não mandou profetizar. Não foi o Senhor quem levantou essa pessoa. Isso não vem da parte de Deus. É o que Jeremias está falando. Tem muito disse-me-disse nas redes sociais. Tem muito disse-me-disse na televisão. Já tenho ministrado para você. Já tenho falado com você aqui. Ei, para de ouvir um pouquinho as redes sociais. Para de ouvir um pouquinho a televisão. E vai ouvir a palavra do Senhor. Ah, vai orar. Mas o que você orar, a resposta vem na palavra. Se você ouviu algo de alguma oração, alguém orou, te entregou algum recado de Deus que não está alinhado com a palavra, isso é anátema, joga fora, não presta para nada. Não serve. O povo de Israel estava morrendo, estava diminuindo. Multiplicais e não diminuais. Por quê? Porque estavam diminuindo por quê? Diminuindo em número, em riqueza, em fé, em autoridade. Por quê? Porque existiam falsos profetas no meio deles profetizando. Isso é para 2 anos, isso é para 3 anos, no máximo 4 anos a gente está fora daqui. Não, não é isso, querido. Não é isso que o Senhor está falando. Não é isso que o Senhor está fazendo. Jeremias foi levantado pelo Senhor, ele ficou em Jerusalém, escreveu essa carta e mandou. Olha o que diz o Senhor: o cativeiro é para 70 anos. É mais tempo do que você gostaria. É mais tempo do que você imaginaria. Ei, amado, ei, amada, tem mais tempo para ficar nessa quarentena. É mais tempo que você desejaria. Essa condição que nós estamos vivendo vai ter mais dias do que você gostaria que tivesse. Então você precisa estar preparado para isso. O Senhor levantou o profeta Jeremias. O Senhor tocou no meu coração para falar na tua vida como um profeta de Deus, usando a palavra do Senhor. Não se engane com as falsas notícias. Não se engane com disse-me-disse. Não se engane com as redes sociais, com esse monte de coisa que você coloca lá no grupo do WhatsApp da igreja, que você posta no seu Facebook, que você não sabe nem a origem de onde veio. Toma cuidado. Quer se apegar em uma palavra? Quer se apegar em uma mensagem de salvação? Quer se apegar numa mensagem de esperança? Eis aqui a mensagem de esperança. Eis aqui a palavra de salvação. Eis aqui o escape. Se não estiver alinhado com esse livro, querido, joga fora, porque não presta para nada. Em o nome de Jesus, para de dar ouvido a tudo que você ouve pela televisão ou pelas redes sociais. Começa a ouvir o que o Senhor diz pela palavra. Jeremias falou: não se deixe enganar. Tem gente no meio de vocês falando coisas em meu nome que eu não mandei falar. Cuidado com os falsos profetas. Mas uma coisa que eu quero compartilhar com você: não se desespere. Não, olha bem para mim aqui. Não se desespere. Não se desespere. O Senhor está conosco nesse negócio, meu amado. Ele estava com o povo de Israel aqui nesse cativeiro. Olha o versículo 11 de Jeremias capítulo 29, um versículo que você conhece muito bem. De repente não conhecia qual contexto que ele estava inserido, mas agora você conhece o contexto que ele está inserido. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor fala: ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim e uma esperança, ou o fim que desejais. Não se desesperem. Quem sabe de minha vida, quem sabe da sua vida, quem sabe das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida pertence a Ele. Ele pagou com alto preço o resgate das vidas, das nossas vidas, e nós a entregamos voluntariamente para Ele. Ele sabe de nossas vidas. Quem sabe da nossa vida, quem sabe do nosso destino é o Senhor Jesus Cristo. Não se desespere. Descansa no Senhor. Porque lá o salmo que nós lemos, porque, Salmo 42, versículo 5, porque tua alma está abatida, porque se desespera dentro de você, acalma, acalma. Olhe para o alto, para o monte, de onde vem seu socorro? De onde vem seu socorro, igreja? O seu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Ele só fez os céus e a terra, mais nada. Só os céus e a terra Ele fez. Ele só tem poder para isso. Não se desespere, querido. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você entregou a tua vida para Jesus, a sua vida pertence
pertence a Jesus, não se desespere. Não se deixe enganar e não se desespere. Agora, se você não entregou a sua vida para Jesus, querido, chegou a hora de você fazer isso. Chegou a hora de você entregar de fato a sua vida para Jesus. Vamos seguir aqui, em nome de Jesus. Não se desespere. O Senhor tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Um dia Jesus estava com seus discípulos num barco. E o barco começou a atravessar o mar, veio a tempestade, veio o vento, veio aquela turbulência, aquela onda, a água entrando no barco. Os discípulos ficaram desesperados, clamando por Jesus. E Jesus estava onde? Deitado, lá no barco, descansando. Olha a postura de um homem que conhece o Deus que serve. Consegue dormir, descansar em meio à tempestade. Aquele discípulo desesperado acordaram Jesus. Jesus levantou, foi lá e vento, sossega, mar, acalme-se. E ficou um mar tranquilo e chegaram do outro lado. Meu amado, pode ser a tempestade que está na tua casa agora. O Senhor está acalmando toda tempestade em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa e está em pé de guerra com o teu marido, com a tua esposa agora, o Senhor está acalmando a tempestade em nome de Jesus Cristo. Você está em pé de guerra com o teu filho, com a tua filha, com o teu irmão, com a tua irmã, o Senhor está acalmando a tempestade agora em nome de Jesus Cristo. Não se desespere, porque eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal. Aleluia! Não se desespere, acalma seu coração, fique em paz, sossega a tua alma, sossega a tua alma, sossega, ordena para a tua alma, alma, aquieta-te, alma, aquieta-te, sossega, em nome de Jesus. E para a gente concluir aqui, eu queria que você olhasse mais um pouquinho esse texto comigo, versículo 12 em diante, fala assim: então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, para fechar essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, ele fala: não se desespere, mas é tempo de orar. É tempo de orar. E eu quero falar um pouquinho sobre oração com você. Olha o que diz o texto, né? Então passareis a orar a mim. Significa o que? Usando aquela mesma interpretação. Se o Senhor está falando, então vocês comecem a orar a mim, passareis a orar a mim, é porque eles não oravam. É porque eles não oravam. Significa que eles não oravam. Então você pode estar atribulado, você pode estar dando ouvido a falsos profetas, você pode estar angustiado simplesmente porque você não está orando. E o Senhor falou para mim, falou para você, falou para nós, igreja do Brasil, igreja de Deodoro, igreja metodista: ei, passa a orar a mim. Significa que temos orado pouco, nem temos orado. O Senhor quer nos encontrar na oração. Passareis a orar, significa que não oravam. E não é orar de qualquer jeito, é para orar de todo o coração. Então, se a gente orava pouco, o que a gente orava não era de coração. Passarei a orar a mim, versículo 13: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos encontrar Deus em oração quando buscarmos de todo o coração. Então, além de ter que orar mais, é orar de verdade. Não é só abrir a boca repetindo palavras que não sabemos nem o sentido delas, não sabemos nem o significado delas. Orações repetitivas, orações como se fossem mantras, orações como se fosse para entrar num transe. Não, é o culto racional que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É uma oração que você está consciente que você está fazendo. Culto racional é você se relacionando com Deus de forma consciente. Oração de verdade. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. John Piper disse que a oração faz coisas que não aconteceriam se você não orasse. John MacArthur fala que a oração é o tendão que move o músculo do braço de Deus. O Senhor está falando: ei, começa a orar, mas a orar de verdade. Começa a orar e orar muito e orar de verdade. Porque se você fizer isso, aí entra no versículo 13, meu amado, que eu amo e sou apaixonado. Versículo 14: serei achado de vós.
Ou seja, ainda que eu ore muito, e ainda que eu ore de verdade, eu só vou encontrar-me com o Senhor, porque Ele vai se deixar achar. Não é o meu esforço que vai mudar, não é pelo meu muito orar, pelo meu muito falar, mas o meu muito orar, meu muito falar vai fazer que Deus se deixe achar. Eu encontro Deus em oração porque Ele se deixa encontrar. Eu posso chamar isso de graça. Graça preveniente, segundo disse John Wesley. Deus se deixa encontrar na oração. E quando nós encontramos Deus em oração, Ele muda a nossa sorte, Ele muda nosso cativeiro. Temos que orar mais, amados. Temos que orar mais, filhos e filhas do Senhor. Temos que orar mais nesse tempo. Temos orado pouco, e o pouco que temos orado não tem sido sincero. É o que o Senhor está dizendo. É por isso que a gente anda desesperado. É por isso que a gente anda dando ouvido a falsos profetas. E é por isso que a gente anda em cativeiros. Porque temos orado pouco. Temos orado muito pouco. E o muito pouco ainda não é sincero. O Senhor nos chama para oração genuína. Então não se assuste. Esse tempo vai passar. Se nós buscarmos o Senhor de sinceridade de coração, esse tempo vai passar, não se assuste. Não vai passar no tempo que a gente espera, não vai passar com a brevidade que a gente anseia, mas Ele vai passar. Se encontrarmos a Deus, Ele vai passar, em nome de Jesus.